Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva, nessa sua terça-feira, dia 22 de abril de 2025. Como eu sempre faço questão de dizer, a gente está sempre aqui todos os dias trazendo muita informação do esporte para cada um de vocês que nos acompanha. Obrigado mesmo pela sua companhia. Vamos começar falando pelo Azulão do Mutange, que mais uma vez vacilou. O CSA empatou com a equipe do ABC fora de casa por 1-1. Se a gente falar assim, é um bom resultado você empatar fora de casa na Série C, porém o CSA estava tentando buscar os pontos que havia perdido em casa no empate diante da equipe do Anápolis, e para piorar a situação, o CSA teve a chance de ganhar o jogo a partir do momento que abriu o placar aos 46 do segundo tempo e tomou o empate simplesmente no último lance do jogo, uma vacilo ali da zaga do CSA na cobrança de escanteio. O CSA permitiu que a equipe do ABC empatasse o jogo e mais uma vez o CSA deixa 2 pontos para trás, que podem fazer muita falta lá na frente, ou numa possível briga para não cair, ou quem sabe tentando chegar entre os 8 colocados para chegar à próxima fase da competição. Torcida na bronca, com toda razão, por conta desse vacilo imenso que o CSA teve na noite de ontem, lá em Natal, diante da equipe do ABC. Vamos fazer assim, vamos ver os gols da partida. Marcos Souza vai soltar na tela aí, atenção no reloginho, 46 do segundo tempo, o Silas vai pra bola, baixou o espírito do Roberto Carlos nele ali, enfiou o pé na bola e abriu o placar para o CSA. Parecia que a primeira vitória do Azulão do Mutange na competição viria na noite de ontem. 46, já terminando o jogo, mas aí toda a comemoração do Silas, do banco do CSA. Mas aí o último lance do jogo, veio lá no reloginho, faltando 10 segundos, cobrança de escanteio, um vacilo gigante do próprio Silas. Se a gente observar aqui no segundo pau, o Silas caminhando, não acompanhou o jogador que cabeceou, não subiu com ele, não atrapalhou, não fez nada. Enquanto isso, o jogador do ABC, o Adeilson, que não tem nada a ver com isso, subiu sozinho para cabecear e empatar a partida na noite de ontem lá em Natal, deixando essa tristeza aí, essa chateação. Torcedor do CSA tá cuspindo maribondo e com toda razão diante desse vacilo, né? O filme se repete. CSA também na primeira partida da Série C saiu na frente e tomou o gol logo na sequência diante da equipe do Anápolis. No mesmo minuto que fez o gol, tomou um empate. E ontem abriu o placar aos 46 e tomou o empate faltando 10 segundos, 49 minutos do segundo tempo. Vacilo grande do CSA, 4 pontos aí que ficam pelo caminho. Como eu disse, podem fazer muita falta ao Azulão do Mutange. Vamos ver todos os resultados dessa rodada de número 2 da Série C para a gente acompanhar aí com calma. Náutico e Botafogo ficaram no 0-0, a Ponte Preta venceu o Retrô por 1-0, o Anápolis perdeu em casa para o Ituano por 1-0, Ipiranga venceu o Itabaiana por 3-2. Floresta perdeu em casa para o Londrina por 2-0, Confiança venceu o Caxias por 2-1, o Maringá venceu o São Bernardo por 1-0, o Brusque venceu o Guarani por 1-0, Tombense venceu o Figueirense por 3-2 e o ABC e CSA ficaram no 1-1 ontem à noite lá em Natal. Classificação na tela para a gente acompanhar. Londrina lidera com 6 pontos, o Maringá é o segundo também com 6, as equipes paranaenses aí liderando a competição. Terceiro é o Botafogo da Paraíba com 4 pontos, Tombense também tem 4, é o quarto, Ponte Preta é o quinto com 4 pontos também, Brusque e Ituano também tem 4 pontos, sexto e sétimo na sequência. Com 3 pontos nós temos o Itabaiana na 8ª posição, o Caxias na 9ª, o Ipiranga na 10ª e o Confiança na 11ª posição. O CSA nesse momento ocupa a 12ª posição, com 2 pontos somados, 2 jogos, 2 empates, assim como o ABC, que é o 13º colocado, também tem 2 pontos. Com 1 ponto a gente tem uma sequência aí. Figueirense, que é o 14º, Náutico, que é o 15º, São Bernardo, que é o 16º, Anápolis, que é a 17ª, e o Retrô, que é o 18º. No momento, os 2 lanternas da competição, as equipes que não somaram nenhum ponto, é o Guarani, que é o 19º, e o Floresta, que é o 20º colocado. Próximos jogos do CSA na tela, o CSA terá 2 jogos complicadíssimos. No sábado, dia 26, 19h30, aqui no Estádio Repelé, jogo da terceira rodada contra o Náutico pela Série C do Campeonato Brasileiro. Então, próximo sábado, o CSA entra em campo contra o Náutico. E aí, no meio da semana que vem, contra o Grêmio pela Copa do Brasil, jogo de ida, terceira rodada, terceira fase, na realidade, da Copa do Brasil. Jogo também aqui no Estádio Repelé, dia 30 de abril, às 21h30. Então o CSA terá 2 jogos em casa, mas 2 jogos nada fáceis. O Náutico é uma equipe que sempre costuma complicar o CSA nos jogos que faz aqui no Estádio Repelé. Não complicou na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, na realidade. Na Copa do Nordeste, o CSA nadou de braçada contra esse mesmo Náutico, mas agora é outra competição e, como eu disse, o histórico recente de CSA e Náutico
tirando a partida desse ano da Copa do Nordeste, o Náutico costuma sempre complicar a vida do CSA e o Grêmio a gente não vai nem falar, né? O Grêmio, uma grande equipe aí do futebol nacional, e o CSA vai enfrentar aí pela partida de ida da Copa do Brasil. A torcida tá bem na bronca, mas vamos ver se o CSA consegue nessas duas partidas mudar esse panorama e reverter esse olhar crítico que o torcedor do CSA, com muita razão, está tendo diante desses vacilos que a equipe está cometendo. Vamos falar agora da Série A do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu o Fortaleza fora de casa por 2-1 e assumiu a liderança da competição de maneira, como é que eu posso dizer, isolada, né? Agora está isolado. O Palmeiras está isolado, estava empatado com o Flamengo. O Flamengo acabou vacilando, empatando com o Vasco em 0-0. É um clássico, né? Mas o Flamengo teve um domínio maior na partida, não fez os gols que precisava. Enquanto isso, o Palmeiras não vacilou, foi até Fortaleza e venceu a equipe local pelo placar de 2-1, abriu 2-0, tomou um gol e no último lance do jogo teve um pênalti contra, e aí o Everton acabou defendendo a cobrança e garantindo esses 3 pontos para o Palmeiras e garantindo também a classificação, a liderança na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Marcos Souza vai colocar na tela os resultados aí dessa rodada de número 5 do Campeonato Brasileiro que aconteceram no final de semana e foi fechada ontem com a partida entre Bahia e Ceará. Vamos acompanhar. Corinthians venceu o Sport por 2-1. O Flamengo e Vasco ficaram no 0-0. O Grêmio e o Internacional, o Clássico Gaúcho, também ficaram no empate em 1-1. Mirassol e Juventude, na realidade Juventude e Mirassol, porque o jogo foi lá na Serra Gaúcha, 2-2. O São Paulo do Marcos venceu o Santos por 2-1. Vitória importante, aí o Ferreirinha tá arrebentando aí já, se eu não me engano, 5 gols em 4 jogos, não é isso? 5 gols em 5 jogos. O Caba tá arrebentando aí, o Ferreirinha fez mais um gol aí nessa rodada e garantiu essa vitória para o São Paulo no Clássico, diante do Santos, no Sansão. O Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 1-0. Fluminense e Vitória ficaram no 1-1. Se o Fluminense tivesse vencido essa partida aí, teria ultrapassado o Flamengo também, estaria na segunda colocação do campeonato, mas vacilou, tomou o gol já na reta final do jogo, permitindo um empate para a equipe do Vitória. Fortaleza perdeu para o Palmeiras por 2-1, jogo que a gente comentou. O Red Bull Bragantino venceu o Cruzeiro por 1-0 e na noite de ontem tivemos o fechamento da rodada com a partida entre Bahia e Ceará. O Bahia venceu por 1-0, pênalti polêmico, já no final do jogo, praticamente o último lance do jogo. Um pênalti que para mim não existiu, houve um trançapé ali entre os jogadores do Bahia e do Ceará. O árbitro dentro de campo não deu o pênalti, mas o VAR chamou, ele foi lá, analisou a jogada e acabou dando o pênalti para a equipe do Bahia. O Bahia tem nada a ver com isso. Fez o gol da vitória, primeira vitória da equipe do Bahia na competição. Apenas o Sport até o momento não venceu ainda nessas 5 rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport vai precisar melhorar, senão vai voltar para a Série B, visto que o Sport subiu ano passado, do ano passado para esse ano, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro, e esse ano está vacilando, e se não acordar a tempo aí, pode voltar rapidamente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos à classificação da Série A. Tá aí, o Palmeiras na liderança isolada da competição, 13 pontos, tranquilinho ali sozinho na primeira posição. O Flamengo agora é o segundo com 11 pontos. O terceiro é o Fluminense com 10. O quarto é o Bragantino também com 10 pontos. Nós temos 6 times com 7 pontos na sequência. O Ceará, que é o quinto, o Corinthians, que é o sexto, o Cruzeiro, que é o sétimo, o Vasco, que é o oitavo, o Juventude, que é o nono, e o São Paulo, que é o 10º. Na sequência, o Mirassol é o 11º com 6 pontos, o Inter o 12º também com 6 pontos, e o Bahia o 13º agora, com a vitória de ontem, também 6 pontos, sendo o 13º colocado. Fortaleza é o 14º com 5, Botafogo 15º também com 5, 16º é o Vitória com 5 pontos. Dá uma olhadinha nessa zona de rebaixamento, como está recheada de equipes tradicionalíssimas aí do futebol brasileiro. O Atlético Mineiro é o 17º com 5 pontos, lembrando que o Atlético Mineiro escapou do rebaixamento na última rodada do ano passado e esse ano começou muito mal também, tá aí dentro da zona de rebaixamento. O Santos é o 18º com 4 pontos, a equipe que veio da Série B, né? Expectativa grande com o Neymar, mas o Neymar mais fica fora de campo do que dentro de campo, não joga, e aí o Santos nesse momento é o 18º com 4 pontos. O 19º é o Grêmio, com 4 pontos também. O Grêmio não começou bem a competição, inclusive trocou de treinador. Vai assumir ao Grêmio agora o Mano Menezes, foi anunciado ontem como novo treinador do time gaúcho. Pode ser que o Grêmio agora melhore, né? O Mano Menezes, que assumiu o Fluminense ano passado numa situação bem complicada, o Fluminense estava nas últimas posições, o Mano Menezes assumiu e tirou o Fluminense da zona de rebaixamento. E agora essa missão vai ser feita também, só que agora com outro tricolor, né? O Grêmio, que é o tricolor gaúcho. O Mano Menezes vem aí para tentar melhorar essa campanha do Grêmio, que é muito ruim nesse começo de competição. E o Sport, como eu falei, a única equipe que não venceu na competição é o 20º colocado,
com 1 ponto somado apenas, campanha muito ruim do Sport. É bem verdade que nas 3 primeiras rodadas o Sport foi prejudicado pela arbitragem, mas o Sport vai ter que acordar, vai ter que despertar, senão, como eu disse, vai voltar rapidamente para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha na rodada de número 6, próxima rodada que acontece só no fim de semana, jogos sábado e domingo, então já está na tela aí para a gente acompanhar. No sábado, 16 horas, teremos Internacional e Juventude. No sábado também, às 18h30, Mirassol e Atlético Mineiro. Também às 18h30, Ceará e São Paulo. Já às 20 horas, teremos Sport e Fortaleza, um clássico nordestino aí. Ainda no sábado, só que às 21 horas, o clássico carioca, Botafogo e Fluminense. Já no domingo, 5 jogos, 16 horas, Flamengo e Corinthians, jogaço de bola aí pra gente acompanhar. Teremos às 18h30, Palmeiras e Bahia. Às 18h30 também, Vitória e Grêmio. Também às 18h30, Cruzeiro e Vasco. E fechando a rodada, às 20h30 do domingo, o Santos enfrenta o Red Bull Bragantino. Tá aí o panorama, né, da rodada de número 6 que teremos aí da Série A do Campeonato Brasileiro, como eu disse, que acontece nesse próximo final de semana. Porque no meio dessa semana nós teremos rodada tanto da Sul-Americana como da Copa Libertadores de América. Hoje teremos 3 equipes brasileiras em campo. O Marco Souza vai colocar na tela aí pra gente acompanhar. Pela Sul-Americana teremos Vasco e Lanús da Argentina. Esse jogo às 21h30 de hoje. Jogo transmitido tanto pelo SBT como pela ESPN e também pelo Disney Plus. Quem quiser acompanhar aí, já vai ter esse jogo à disposição nesses 3 canais. É o jogo do Vasco diante do Lanús. Lembrando que essa é a 3ª rodada da Copa Sul-Americana. 3ª rodada também da Libertadores, né? O Flamengo está tentando se recuperar aí da derrota em casa na última rodada. Vai enfrentar a equipe da LDU de Quito. Esse jogo hoje, às 19 horas, horário aqui do Brasil. O jogo será transmitido pela ESPN e também pelo Disney Plus. E outra equipe brasileira que entra em campo pela Libertadores é o Internacional, que vai enfrentar o Nacional do Uruguai, tradicionalíssima equipe uruguaia. Jogo às 21h30 e esse jogo será transmitido apenas pelo canal Paramount. Então tá aí esse panorama da Libertadores, pelo menos hoje, né? Esses 3 equipes brasileiras em campo pela Sul-Americana e pela Libertadores. Amanhã a gente volta trazendo essas informações aí dessas 2 competições importantíssimas, principalmente a Libertadores, que é a menina dos olhos de todas as equipes brasileiras, e vamos torcer aí que tanto o Flamengo como o Internacional pela Libertadores vençam as suas equipes, assim como o Vasco da Gama vença também pela Sul-Americana, para que a gente tenha uma rodada boa para as equipes brasileiras. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!